Olá, está no ar o Redação Novo Tempo. Entre os destaques desta semana estão os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E a suposta falta de espírito olímpico por parte dos brasileiros. A gente discute também sobre o projeto de lei italiano que quer proibir crianças de seguirem uma dieta vegana. E ainda os brasileiros apontam a violência como o principal problema do país. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Olha só, começa mais uma edição do nosso Redação Novo Tempo. Esse programa não é só nosso, esse programa é seu, na verdade, porque a gente quer sempre ouvir a sua opinião. O que você acha? Qual a sua opinião sobre os temas que a gente discute aqui? novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo, Twitter e Instagram, @ntjornalismo. São essas as formas que você pode nos encontrar, você pode deixar a sua opinião e conversar com a gente. Olá, Hélio Moura, tudo bem com você? Tudo certo, Wagner, Leite, Suzaene, um abraço também para quem está em casa acompanhando a gente. Obrigado. André Leite, preparado para mais um Redação Novo Tempo? Preparadíssimo, oi para todo mundo. Você falou, né? Um abraço para todo mundo que está acompanhando em casa. Teve alguns dias que eu mandei abraços, não tanto quanto a Suzaene, que sempre manda mais abraços que todo mundo. Mas o meu avô e minha avó falavam assim: você manda abraço para todo mundo, manda pra gente. Então eu vou dar um abraço pro meu avô, pra minha avó e pros meus tios. Então, vô Chico, vó Zilda e também o tio Tico e a tia Edna, todo mundo ali assistindo em Agudos, no interior de São Paulo, pertinho ali de Bauru. Um abraço para vocês. Obrigado por sempre acompanhar aqui o neto e o sobrinho de vocês. Ah, gente, que momento família. Só faltou a Darlene aqui nesse sofá agora para completar essa conversa. Então eu vou acompanhar o Leite aí, vou mandar um abraço para minha avó, para minha avó. Pro meu avô. Não, um abraço para a família do Leite também. Mas eu quero mandar especial para minha avó, porque ela sempre, quando ela me liga, ela fala assim que mata a saudade me vendo na TV. Uhum. Então, vó Inocência, um grande abraço para você, tá? E outro abraço vai para Santina e para o Lorival de Engenheiro Coelho, aqui mesmo em São Paulo. Um abraço. E para você que está assistindo também, receba aqui o nosso carinho. Eu quero mandar um abraço para a família do Hélio, que está assistindo a gente nesse momento. E não foi mencionada aqui. Minha avó. Vocês são muito engraçados, O Dori Bocô mandou um abraço para minha avó outro dia no jornal. A viúva, mas você sabe que... viúva, ele gostou do nome, a viúva Porcina. Minha avó é viúva e se chama Porcina. Que legal. Sabe que a minha avó também assiste o Redação Novo Tempo toda semana. E, aliás, todas as reprises. Ela não se contenta em assistir só uma edição. Um abraço, viu, vó Zezé? Vamos lá, então, para os nossos destaques, começando com Hélio Moura. Olha, nesta semana começou a valer a campanha eleitoral municipal e o TSE e os TRS também, a Justiça Eleitoral como um todo, faz um apelo aos eleitores que ajudem a fiscalizar esses candidatos a vereadores e candidatos a prefeitos esparramados no Brasil inteiro. Quase 500 mil candidatos registrados pela Justiça Eleitoral vão concorrer a esses cargos neste ano. E tem um detalhe, né? Porque neste ano a Justiça Eleitoral está com uma atenção mais voltada principalmente para a possibilidade de Caixa 2, porque é a primeira vez, depois daquela mini reforma eleitoral, em que está proibida a doação de campanha feita por empresas. Então, para este ano, só pessoas físicas podem fazer doações para os candidatos. E aí, segundo a Justiça Eleitoral, existe o risco grande de os candidatos tentarem, de alguma forma, conseguir dinheiro de maneira ilegal, fazendo aquele chamado Caixa 2. E também tem, claro, a preocupação de sempre, né, de compra de votos. Isso é coisa que pode resultar, inclusive, em cassação da chapa, em impugnação da campanha, ou se isso for comprovado só depois de uma possível eleição, o já eleito pode perder o mandato, ser afastado do cargo se for comprovado a compra de votos. E o cidadão comum pode colaborar, inclusive, no TSE. Começando a não vender o seu Começa não vendendo. Mas no TSE, o TSE já está disponibilizando aplicativos de graça para baixar no celular e, por meio do aplicativo, conseguir uma coisa, acompanhar quais são as irregularidades apontadas pelo TSE, o que não pode fazer numa campanha política e, em segundo lugar,
poder fazer denúncias. É importante lembrar que, para, por exemplo, denunciar uma compra de votos ou uma propaganda irregular, a pessoa tem que se identificar junto ao TSE ou ao TRE e tem que identificar o candidato e o partido e ter uma comprovação, uma foto, um vídeo, um áudio que comprove a irregularidade. É uma forma de o eleitor ajudar a tentar diminuir um pouco da corrupção dentro da política, né? Acho que vale a pena lembrar, tipo, para o período das eleições, né, para o dia das eleições, falta mais ou menos um mês e meio aí, se a gente for para pensar. É o momento também de você aí, com a internet fica muito fácil, né? Eu já comecei a dar uma olhada nos candidatos a prefeito e vereador aqui da cidade de Jacareí, que a gente está, eu tenho meu título de eleitor aqui. Tem muitos nomes, sabe, vereador, por exemplo, aqui acho que tem mais de 200 e poucos. Quem mora em São Paulo ou outras capitais é muito mais gente. Mas a internet facilita muito para você ver o perfil do candidato, as propostas, histórico, se é ficha limpa, se não é. Então, aproveita esse um mês e meio aí para pesquisar direitinho e dar um voto consciente também, né? Exato. Leite, o seu destaque quer dizer que nem tudo que parece é. Eu falei agora há pouco, esses dias, né, eu estava comentando com você, que tem um provérbio na Bíblia que fala assim, olha, no muito falar existe o tropeço. Daria pra gente fazer uma adaptação para a internet, assim, ó, no muito compartilhar e digitar existe o tropeço. Porque muita gente que está acompanhando a gente no rádio e na televisão pode ser que tenha visto e até tenha compartilhado uma foto de uma mulher num aeroporto mexendo no celular enquanto tem uma bebê de cerca de, acho que 3 meses, 2 meses, no chão, dormindo no chão. Então, com a impressão, tipo assim, nossa, olha que tipo de mãe é essa, né? Para ficar no celular, ao invés de ficar com o bebê no colo, deixou o bebê no chão. E um monte de gente compartilhou, isso viralizou em tudo quanto é lugar. Essa foto é de uma mãe de uma bebê dos Estados Unidos. E um monte de gente falando, nossa, onde nós estamos, tudo mais. Só que, esses dias, veio à tona qual é a verdadeira história por trás disso. E aí mostra que realmente a gente tem que tomar muito cuidado com o que compartilha, ainda mais questões que são pessoais, você não sabe quem é, vai ficar compartilhando a foto de uma pessoa e tal. Conte-nos. A história que aconteceu é o seguinte, essa mulher, que provavelmente você deve ter visto nessa foto aí rolando na internet, ela teve muitas dificuldades com um voo, e quem falou toda essa história foi a Delta Airlines, que é a empresa aérea que acabou gerando esse problema para essa mãe, e eles explicaram o seguinte, essa mulher tinha ido visitar um irmão dela no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E ela estava sozinha com a filha. Numa segunda-feira, ela tinha um voo agendado para ela ir para a cidade dela. O voo dela foi reagendado para o outro dia. Então, era uma segunda, foi reagendado para terça. Certo. Só que o voo que estava reagendado para terça atrasou 6 horas. Por conta desse atraso, ela perdeu um voo de escala que ela teria na cidade de Atlanta, que é exatamente onde foi tirada essa foto. Então, o voo era para segunda, foi para terça, o voo da terça atrasou 6 horas, ela perdeu a escala em Atlanta. E aí, quando ela perdeu a escala, o outro voo estava só para quarta-feira. Aí ela ficou de terça para quarta no aeroporto. Por quê? Porque a Delta Airlines falou que não tinha mais voucher para mandar ela para um hotel. E aí chegou na quarta-feira, teve outro problema e o voo tinha sido reagendado para quinta-feira, ou seja, na segunda era lá para já ter chegado na casa dela. Na quinta era o momento que ela ia conseguir chegar em casa para o ponto de estudo. Resumindo, por que ela estava mexendo no celular? Porque era quarta-feira, ela estava com uma bebê de 2 anos, e ela estava, 2 meses, perdão, e ela estava dormindo no chão com o bebê, isso era até umas 4h30 da manhã, mais ou menos. E aí ela acordou, porque foi quando o pessoal falou, olha, não dá para você viajar mais nessa quarta, vai ter que ser na quinta. E ela estava ligando para os pais dela virem de carro de um outro estado buscar, porque ela não aguentava mais ter que esperar por praticamente 4 dias para poder pegar um voo. Gente, Ou seja, cansei só de ouvir. Pois essa é. história. Imagina Gente, você nessa situação. E aí a pessoa, numa situação não daria para ficar como com esse bebê essa. no colo o tempo todo, Claro. tá certo? Todos E esses todo mundo dias, né? julgando a mulher, não sabia o que ela estava passando, né? A gente também vai falar sobre viagem e a gente antes estava falando aqui, todo mundo mandando abraço para suas famílias. A gente vai falar sobre viagem, mas principalmente de uma história de amor entre familiares, amor entre irmãos muito grande agora, né, Suzane? Não vou contar toda a saga com essa riqueza de detalhes que o Leite É tem. porque a gente ficou até sem fôlego de toda essa história Nossa, do ele aeroporto. lembrou de muitos detalhes, eu fiquei impressionada. Parece Mas aquele sim, filme O Terminal. 12 anos de escravidão. Menino egípcio viaja 10 dias no mar para salvar o irmão na Itália. Ele tem 13 anos, esse garoto. O irmãozinho que ele foi para salvar tem 7 anos. Eu só não sei contar, e não foi divulgado, como esse irmão estava na Itália, porque ele estava lá.
Esse irmãozinho de 7 anos, ele tem uma doença no sangue. E com ele levava o atestado médico, né, o laudo que dizia sobre a doença do irmão. Eu achei tão bonitinha a riqueza de detalhe que vem na matéria, dentro de um saco plástico, né, ele estava carregando esse documento. E o que eles fizeram? Familiares, amigos, juntaram toda a renda que tinha, porque é muito cara essa viagem, e lá a família dele tem poucas condições. Inclusive, o irmão não teria como ser tratado no Egito, o tratamento é muito caro, tipo, tá além do que a família ganha no ano inteiro. Então, juntaram todo mundo a grana, eu fico imaginando a cena, tamo aqui, meu filho, vai lá salvar seu irmão, 13 anos, gente. Eu fiquei, assim, admirada, né? E ele fez essa viagem todinha de barco, teve um adulto também que, acho que estava ali junto, né? Até conversou com a mãe pelo telefone e tudo. E ele foi lá para salvar o irmãozinho dele. E acho que a família, obviamente, não ia poder ir, porque tem que trabalhar, juntou tudo que tinha e confiou na mão dele para ele fazer essa salvar viagem. Como? Esse salvar aqui é porque o irmão dele vai precisar desse tratamento. E ele foi para a Itália em busca disso. Só que a matéria não trouxe esses detalhes, assim, como que ele ia fazer isso. O que trouxe é que o irmão provavelmente deveria estar lá sozinho, estava num campo, né? Refugiados. Campo de apoio, né? E ele foi lá para ficar junto com esse irmão na busca de um tratamento para o irmão. Eles iam ficar nesse campo lá. Obviamente, deveria ter algum adulto, Deve ter alguém principalmente encaminhado. levado recursos, né? Ele levou que ele o pudesse. dinheiro que deu para juntar, porque no Egito não teria como ele cuidar, entendeu? Cuidar da saúde. Gente, Jogos Olímpicos estão terminando esse final de semana e tem muita coisa para a gente conversar aqui no Redação Novo Tempo, obviamente. Primeiro ponto que eu vou destacar aqui para a gente debater é o Brasil compondo a grande maioria da torcida presente nos espaços onde o esporte tem acontecido nessas Olimpíadas. Então temos o torcedor brasileiro em essência, em peso. E aí muitas coisas estão sendo consideradas. Como é o nome do atleta francês? Você que é o nosso... Eu não lembro o nome dele bem certinho aqui. Você pode fazer a pronúncia. Deixa eu ver o nome dele bem. Pergunta aí. A primeira, Renaud Lavillenie. Não, mas falta uma pronúncia francesa mais bonita. Você quer que eu fale? Claro. Renaud Lavillenie. Aê! Pronto, Muito bem. Então, o que acontece com ele, né? Ele era um saltador com vara, é um saltador com vara e ele era uma das promessas para a medalha de ouro. E toda vez que ele ia lá, porque ia ganhar a medalha de ouro e não um brasileiro, a torcida vaiava. A torcida vaiava muito fortemente. Ele pedia, tal, né, aquele constrangimento, não sei o quê. O pessoal ficar quieto. E até quando ele recebeu a medalha, que não foi de ouro, foi de prata, se eu não me engano, né? E aí ele estava lá no pódio, recebendo a medalha e a torcida o vaiando completamente. Mas tem uma diferença entre a primeira vaia e a segunda vaia, né? Tem. A primeira vaia é por conta da questão, o pessoal estava torcendo pro brasileiro mesmo, tal, vamos, então, para desconcentrar, e o objetivo era desconcentrar o rapaz mesmo. E vaiaram. A segunda é porque ele deu declarações polêmicas depois, comparou a torcida brasileira com a torcida alemã na época do nazismo contra o Jesse Owens, que era um corredor negro e tudo mais, vaiando. 1936. Então ele fez a comparação, depois ele até se desculpou, falou que a comparação não foi boa, tal, ele foi ofensivo e tudo mais. E além disso, o treinador dele falou que o brasileiro só ganhou por conta de questões de candomblé, que teria umas coisas místicas. Nossa, e essa tudo declaração, mais. Essa segunda parte eu também não sabia, O técnico dele falou isso e tal. Então, como teve muita polêmica aí no meio, o pessoal falou assim, esse cara não é humilde não, vamos vaiar ele de novo. E aí vaiaram quando ele estava no pódio e aí, inclusive, ele chorou, né? Porque ele foi vaiado no pódio, aí ele ficou triste, o francês Agora, chorou. independente desse caso isolado, o próprio presidente do COI deu declarações dizendo que estava chocado com o comportamento do torcedor brasileiro nos Jogos Olímpicos, né? Que, nas palavras dele, é um comportamento inaceitável. De vaiar. De vaiar. Isso é uma coisa muito comum no futebol, né? Que é a nossa grande tradição. Então, se tem dois times lá jogando, uma torcida lota um lado das arquibancadas, outra torcida o outro, e elas ficam vaiando o tempo todo ali, né? Enquanto os passes e o jogo vai acontecendo. Então quer dizer que a gente não tem espírito olímpico, não. Agora, isso não é muito comum nesses outros esportes, né? Atletismo, sei lá, ginástica artística, algo que talvez o atleta precise de uma concentração um pouco mais profunda, né? É diferente. Talvez é porque a gente não está tão acostumado com tantos esportes, não com tantos, né, mas com alguns tipos de esportes que exigem um tipo de concentração,
E os esportes que a gente está mais acostumado são esportes de grupo, né? Então é vôlei, é basquete, é futebol. Então a vaia não atrapalha tanto nesses esportes, né? Óbvio, a torcida faz a diferença ali, quer participar, mas não atrapalha tanto na concentração como num esporte como, por exemplo, o salto com vara. Tipo, o cara tem que colocar a vara lá num lugar específico, então o cara tem que ter uma concentração. Então talvez seja por conta disso, mas acaba sendo um pouco do espírito do brasileiro com os esportes que a gente está mais acostumado a acompanhar aqui no Brasil, né? Mas brasileiro tem essa coisa mesmo. Eu acho que a mídia também vende isso quando vai falar de esporte, principalmente ao futebol, dessa paixão, da torcida. E, como o Leite disse, quando se trata de Olimpíadas, carrega isso porque é isso que está no sangue do brasileiro mesmo, essa paixão de torcer, às vezes até descontroladamente, sem razão, né? Vai mesmo pela emoção. Agora, eu até achei válido eles terem dito isso sobre o comportamento nas Olimpíadas ser diferente, né? Não chega a ser uma guerra, assim, entre um time e outro, talvez. Mas quando é cultura, né, fica até indiscutível. Mas vale aí a orientação, porque eu acho que a gente que está recebendo as pessoas que vêm de fora, a gente deveria ser no mínimo educada. Quando a gente recebe alguém em casa, né? A gente tenta fazer de tudo. Só que em contrapartida, eu sei que tem muito gringo que chega aqui cheio da arrogância e o brasileiro não leva desaforo, por exemplo, é que nem você pega a Copa do Mundo, que foi em 2010 na África do Sul, aquele negócio da vuvuzela, não sei se vocês lembram, a corneta lá, Você não tem isso em outro lugar do planeta. Agora, ninguém mandou o pessoal parar de fazer a vuvuzela na África do Sul. Por quê? Porque estão acostumados a fazer isso, entendeu? Obviamente que uma coisa é um jogo de futebol e outra coisa é um outro tipo de esporte. Já existe barulho ali nos jogos de futebol, só era um barulho diferente, né? O da vuvuzela. Agora, isso proporciona uma falta de concentração em alguns esportes. Hélio. Não, eu ia dizer que, por exemplo, eu acompanhei algumas provas do atletismo, por exemplo. Na hora do disparo do tiro, aquele estádio super lotado, você não ouvia nada. Você conseguia ouvir até a respiração dos atletas esperando, porque era o momento de fazer silêncio. Mas não existe uma regra que diga que você não pode fazer barulho enquanto o atleta do salto com vara tem que se preparar. Não tem. Então, não dá para se querer que a torcida não faça algo. Então, não vende ingresso, é o que eu penso. Não faz sentido, não quer barulho nenhum, deixa o estádio vazio. Agora, por exemplo, naquele momento da ginástica artística, quando na verdade não é ginástica artística, é do solo. É a mesma coisa? É que faz parte da ginástica são várias modalidades. Quando o brasileiro estava lá e estava tentando, todo mundo aplaudia, não sei o quê. Quando alguém errava de um outro país, então o pessoal ia para a vaia. Vocês acham que isso é uma coisa normal? Vocês acham que isso não é uma falta de respeito com o atleta? A torcida brasileira vaiava o atleta adversário quando ele errava, dava uma comemoração, entendeu? Porque ele errou. Entendeu? Quando o brasileiro estava lá... comemorava por errar. Isso, mais ou menos isso. Não era uma vaia. Não era uma vaia, era uma espécie de comemoração. Porque são coisas diferentes. Você comemorar que o camarada errou, inclusive os brasileiros, os atletas brasileiros comemoraram muito. Eu me lembro da final, em que estava o Diego Hipólito, e tinha mais um, acho que era o Nori, que estavam os dois disputando ainda o medalha, um ficou com o prata, o outro ficou com o bronze, e eles dois, junto com a delegação ali, comemorava quando um outro atleta tinha uma nota pior do que a dele. Não estava comemorando a desgraça do outro, estava comemorando o fato de que, olha, é um a menos no caminho. É uma coisa diferente. Sim. Não, mas eu entendi diferente, mas normal. Eu acho normal, você vibra, você não tá a torcida, na minha visão, nesse caso específico que você levantou, da ginástica. A torcida não estava menosprezando o adversário. Mas é que é diferente a torcida estava vibrando porque, olha, com essa nota, o Diego e o Nori têm mais chances. Mas não era só na questão da nota, era quando o atleta, que não era brasileiro, se desequilibrava, errava, não conseguia isso fazer eu não vi. Negócio. Eu confesso que eu não vi. Eu acompanhei, na verdade, eu vi muito respeito, inclusive da torcida, esperando um resultado bom de todo mundo, mas vibrando quando o resultado era ruim, porque favorecia o Brasil. Mas eu entendi. Foi o que eu vi. O que o Wagner quis colocar, e eu até concordo mesmo, porque para o atleta, gente, é como se fosse uma chance de anos que ele ficou em preparo para isso. E tem muito jogo emocional ali também. Muito, né, para se apresentar. Então, quando ele comete uma falha e alguém vaia, ou que então comemora,
desequilibra, né? O psicológico Mas não é no mais o caso, mesmo. se o camarada... O que eu vi foi isso, eu não vi, de verdade, eu não vi o que você está dizendo, que a torcida estava festejando no meio da apresentação. Eu não vi. Mas aconteceu, inclusive... Eu vi a comemoração quando saía a nota e mostrava que o camarada tinha sido pior do que o Mas aí já tinha brasileiro. passado, né? Já tinha passado. Não tinha Beleza. Um negócio não era muito dessa interessante pontuação que eu tava que eu vi falando. nas redes sociais nesse dia, até com um rapaz que ganhou a medalha de ouro no salto com vara brasileiro. Foi uma postagem da Luciana Saraiva, a esposa do pastor Ivan Saraiva, do Está Escrito, inclusive, da filhinha dela, a Sofia, acho que ela tem 7 anos. Eles estavam vendo essa prova e torcendo pelo brasileiro e tal. Só que aí, quando o francês, né, não ganhou, eles ficaram felizes que o brasileiro ganhou, mas o francês chorou e tal. E aí a Sofia, filhinha do pastor Ivan Saraiva, falou um negócio muito legal que a Luciana compartilhou nas redes sociais. E eu tenho um pouco desse pensamento também. Ela falou assim, eu não gosto muito das Olimpíadas, ela falou, porque sempre tem alguém que sai triste. E é verdade. E é verdade, né? Para alguém Lógico, ganhar, alguém tem que perder, né? Então, assim, é lógico, é verdade que na vida todo mundo passa por decepções, a gente tem que aprender a passar por isso, mas é que quando você vê isso exposto na televisão de uma maneira, você sente isso pela pessoa, né? A minha esposa diz a mesma coisa, nesse mesmo sentido. A gente estava vendo, não lembro o que era, mas era uma seleção do Brasil em algum esporte que venceu. Eu acho que foi do vôlei masculino, que venceu a Argentina. Acho que era indo para a semifinal, né? Foi nas quartas de final, indo para a semifinal. E foi um jogo duro, né? As duas equipes muito, muito bem preparadas. E aí, no fim, os argentinos perderam. Ela falou, eu fico com muito dó de quem perde, mesmo que não é o Brasil que está perdendo, porque, sabe, os caras treinaram tanto. Uma coisa é o Brasil lá na Copa, de 7-1, estava completamente despreparado, não dá nem para ter dó. Mas, no caso, as duas equipes muito bem preparadas, mas alguém tem que perder. Agora, acima dessa competitividade, que é o que movimenta e o que movimenta até as reações da torcida, como a gente estava comentando aqui, existe uma coisa acima disso e eu acho que ficou muito bem representado naquela história das duas corredoras. Vocês viram Dos que 5 mil metros. Uma caiu e a outra simplesmente parou de correr para ajudar que ela se levantasse. Na verdade, elas estavam no pelotão e uma tropeçou e caiu em cima da outra. Então, a que causou o acidente ficou mais tempo no chão. A que foi golpeada, acertada no acidente, ela poderia continuar correndo, Exatamente. né? Mas daí ela resolveu levantar e ajudar a outra. E as duas terminaram mancando e tal. A que foi mais Instinto, machucada foi saiu, bem inclusive, na cadeira de Eu não rodas, acho que né? é instinto, eu acho que é exatamente o contrário. Eu porque acho também. O instinto é deixar pra você, trás. eu tô competindo aqui, fica pra trás. Ainda mais que ela tomou o capote porque a outra, né? Então, mas eu acho tropeçou legal ali. isso, né? De você... Não, vamos lá, não me interessa o que vai acontecer. Vamos lá, eu vou dar o braço aqui pra você pra te ajudar e tal. Vocês acham, gente? Porque eu acho que... Tá, É que o tudo bem. instinto do ser humano não é bom. Não, mas às vezes ali na hora, sabe quando... É nada, Suzane, a pessoa tá focada ali em chegar, em cruzar o A pessoa negócio. treinou 4 anos pra estar ali, ela não tá nem vendo. Que seja, se foi instinto ou se foi nobreza, tá válido do mesmo jeito. Eu acho que é nobreza, eu nossa. acho que não tem nada de instinto. eu acho que é e, aí, nobreza também. e aí o que eu ia até falar, assim, né? Uma coisa que foi legal que o Comitê Olímpico Internacional fez é que, apesar das duas terem chegado em último, pelo fato de ter acontecido tudo isso, eles classificaram elas para a final, né? Elas não ganharam medalha depois, mas por conta desse ato nobre aí, eles colocaram as duas na final. Foi Agora, legal isso. uma coisa que eu acho legal é o respeito. Eu acho, independente se a pessoa perdeu, foi desclassificada ou não, ter esse respeito pelo oponente, porque todo mundo ali, atleta, foi enviado dos seus países, porque são os melhores, estão ali porque são bons mesmo. Treinaram muito. Jogaram duro, mas aquele dia, de repente, não deu. Eu vi mesmo, eu acompanhei pouco, mas eu vi aquela modalidade de levantar peso. Como chama? Levantamento de peso. Você estava no caminho. Aquela modalidade de nadar na piscina, como é que chama? Natação. Não, gente, agora eu achei que tinha um outro nome mais complexo. Essa daí... É o halterofilismo, né? Mas a gente simplifica. Então, pois é. O cara vai ali com muita garra e muita vontade, tem toda a técnica, mas na hora não aconteceu. A perna realmente travou e ele não conseguiu levantar. Mas o cara não deixa de ser bom e não deixa de ser o melhor, porque foi enviado, ele foi selecionado, né? Eu acho que tem que ter esse respeito, essa consideração. O que é ruim, eu acho, quando a pessoa é vaiada, né? Da impressão, assim... Vai é ruim em qualquer sentido, Parece que o esforço do treinamento todo não valeu valeu, em nada. Né? Faz sentido. Agora, vamos falar sobre o esquema dos brasileiros recepcionando os vários estrangeiros que vieram para cá, né? Teve uma história de uma brasileira,
Vocês viram que Postou nas redes sociais. um americano pediu uma informação para ela em inglês e ela pegou e falou em português com ele. Só que ela não simplesmente falou o português do tipo, eu não falo inglês. Ela respondeu a pergunta dele, ao invés de responder em inglês, ou seja, ela tinha entendido o que ele havia perguntado em português. E aí, quando ele foi questionar, assim, você não fala inglês, tal? Não, eu falo inglês muito bem, mas eu não quero falar, porque você está aqui no meu país, você devia ter aprendido português. Aqui a gente fala português e não inglês. Isso, ela falou em inglês para ele. Isso, ela falou em inglês, essa parte, exatamente, falou em inglês. E ela postou nas redes sociais essa história. Ninguém viu e postou. Ela postou e criticando, falando, já se viu, vem aqui pro meu país, quer conversar comigo, mas não fala a minha língua. Foi de educação dessa menina, né? Tipo, Total. você se vangloriar de ser mal educada, beleza, realmente a língua portuguesa não é tão eu não difundida concordo quanto o também com inglês isso. e outros idiomas, porque não tem tantos países que falam, a gente não tem essa relevância internacional como os Estados Unidos, a Inglaterra colonizou quase o planeta inteiro. Leite. Mas aí você falar assim, que legal, você não fala, eu sei falar com você, mas eu vou fazer questão de não falar só para você se dar mal. Mas se for olha, assim, eu já tive no lado de lá, mesmo o inglês sendo a língua quase que universal, é muito ruim você ter essa sensação, porque você não domina o idioma e você tá lá, a pessoa não tem a paciência, você pede pra ela falar slowly, please. Aí a pessoa fala mais rápido ainda, parece que é pra te provocar, pra dizer assim, olha, você veio aqui... Que tem muita gente que faz o contrário. É o contrário, super educados. Sim, tem. Mas isso, o fato de eu dizer que tem pessoas que realmente não têm a mínima paciência, não exclui as outras, entendeu? Sim, não, realmente é ruim essa sensação. Se a gente fecha isso, gente, então é o seguinte, a gente agora cada um fica no seu país e ninguém viaja mais, né? Como é que nós vamos conhecer o Japão? Como é que nós vamos conhecer a China? Inclusive, daqui a 4 anos eu quero férias no período das Olimpíadas para ir no Japão. Tranquilo. Mas tem que aprender japonês até lá, senão você vai ter problema. O Leite está aprendendo mandarim. O Leite está quase lá. Não tem nada a ver, mas eu quis falar. Só pra Gente, é o ressaltar. seguinte, para você, qual é o principal problema do Brasil? A gente discute sobre isso logo depois do intervalo, não sai daí.